dia, igreja. Essa semana, nas nossas reuniões de orações, o pastor Joel esteve nos lembrando que, por mais às vezes que a gente não preste muita atenção, a gente ouve por aí, às vezes, a gente ainda tem alguma certa tradição de lembrar da Semana da Paixão, de lembrar que não foi apenas no domingo de Páscoa que as coisas aconteceram, lá na época quando Jesus morreu e ressuscitou, mas teve toda uma semana, todo um processo. O evangelista João, ele coloca em muitos detalhes cada um dos dias. E na sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão, a sexta que Jesus foi crucificado, nós estávamos aqui montando as coisas. O pastor Joel trouxe a cruz de madeira que ele conseguiu montar aqui, até nas correrias, mas uma coisa, a gente fez uma piada, né? Nossa, né? Tá levando a sua cruz, né? Ele tava segurando lá, tava colocando lá em cima. E daí eu fui experimentar, né? Eu falei, não, vou ver se é pesado assim, né? Eu tava com medo de derrubar, porque é madeira, né? Madeira não é uma coisa leve. E daí eu peguei e uma coisa me surpreendeu. Eu achei que ia ser muito pesada, mas a cruz não é tanto pesada. Claro, também porque eu segurei por uns 3 ou 4 segundos. Eu não sei quanto Jesus teve que carregar. E uma cruz que caberia o corpo inteiro e muito maior, né? Sobrava espaço. E a nossa madeira também deve ser um pouco mais leve, já mais tratada, já mais desidratada. O sofrimento dele não era só o peso, não foi só a caminhada. Todo o dia, todas as palavras, todas as pessoas, toda a dor, todo o pecado, todas as outras coisas envolviam também. A cruz que nós temos hoje de lembrete de Jesus é mais um lembrete, um símbolo do que ele passou, e mesmo para ele ainda era um símbolo de tudo que ele estava passando, além de segurar fisicamente nas costas. Se para a gente talvez foi um pouco leve, não consigo nem imaginar o que Jesus passou quando ele levou a cruz, cada um daqueles segundos que deveriam prolongar, e a angústia que não passava com facilidade, até o momento que ele clamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Não sei o que as pessoas entenderam naquele momento. Teve alguns que disseram, acho que ele está chamando Elias, porque em aramaico ele falava Eli, Eli, lama sabachthani. Então eles talvez entenderam errado. Talvez outros, mesmo que entendessem a frase que Jesus dizia, pensavam que ele estava completamente desprovido de esperança, o que não era verdade. Mas ele estava completamente cheio de angústia. Isso sim, era uma realidade. Uma realidade que nós vivemos de vez em quando nos nossos dias, mas nunca chega perto do que Jesus passou. E daí eu continuei pensando na sexta, né? Nossa, a cruz realmente está leve. Jesus nos chama para carregar a nossa cruz, e isso para nós é um sacrifício, é abrir mão, é algo que nós temos que fazer com certa dificuldade, e a gente leva a nossa vida toda, mas ela ainda é muito leve, a nossa cruz. E eu gostaria de ler então, né? Jesus, ele chamou esse clamor lá na cruz, mas esse também era o título de um dos salmos lá do Antigo Testamento que Davi escreveu, e diz o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Porque está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, e de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Davi também era outro rei que passava por muitas angústias, e nesse momento de desamparo, ele toma um fôlego para dizer, no meio de toda dor, que eu acho que Deus não está me escutando, abandonado, ele diz, mas eu sei que Deus é o santo, é o rei e é o louvor de Israel. E depois ele continua: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou o verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que o quer bem. Todo líder deve receber a sua cota de
contrariedades, resistências, talvez até críticas. Davi, certamente muitas delas, não apenas dos seus inimigos, mas até de dentro da sua nação. Ele escutava, ele se sentia perseguido e ele sofria com essas coisas, com as zombarias. Mas uma coisa que ele não se esquecia é que ele deveria se manter firme naquele que é o louvor de Israel, naquele que é o santo. E da mesma forma, Jesus também sofreu essas mesmas zombarias. Nós vemos lá no capítulo 27 de Mateus: ao saírem, versículo 32, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um certo lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, e deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificaram, dividiram suas roupas, tirando sortes. Sentaram-se ali e vigiaram, e por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Os 2 ladrões foram crucificados, um à sua direita e um à esquerda. Os que passavam lançavam-se insultos, dizendo e balançando a cabeça: você destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. E da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve se tem dele compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Não apenas teve que subir o monte, teve que estar lá naquele lugar, na cruz, Jesus sofrendo, não apenas fisicamente, mas as dores dos pecados nossos. Ele ainda escutava essas coisas que eram nas bases da verdade. Ele realmente era o Filho de Deus, ele era o Rei, ele era aquele que, se quisesse, poderia inclusive descer da cruz. E ele suportou tudo isso. Talvez Davi também não fizesse ideia do que Jesus estava passando. E mesmo assim ele descreve de uma forma semelhante. E ele continua ainda: contudo, versículo 9, contudo tu me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escarrancam a boca contra mim. Como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração tornou-se como cera e derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro. Minha língua gruda no céu da boca e deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo ao meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida dos ataques dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. No meio de toda essa dor, Davi, talvez até sem perceber, acaba colocando palavras que aconteceriam de profecia, de quando Jesus chegasse a roupa dele também seria dividida. Talvez Davi estava falando aqui de uma forma mais metafórica, mas Jesus aconteceu fisicamente. Ele foi cercado, ele foi torturado, ele foi morto. Se a gente pensar que Davi, falando tudo isso, trazia louvor ao final das suas palavras, e Jesus, conhecedor da palavra, não duvido que quando ele estivesse clamando, meu Deus, ele não estivesse pensando em todo esse salmo, em toda essa meditação, não apenas na dor que Davi sofreu e ele também estava, não apenas na humilhação de Davi que ele também sofria, mas também no louvor que mantinha-se nos seus lábios. Quando Jesus diz que Deus o abandonara, não é uma ofensa a Deus, não é uma falta de intimidade, de relacionamento e nem desesperança, mas demonstração da sua angústia. Imagino também
que ele deveria ter louvor no seu coração, mesmo nesse momento. Davi continua: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Versículo 27. Se prostrarão diante dele todas as famílias e nações, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que desceram ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Eu já comentei algumas vezes, mas quando eu medito nesse salmo, eu sempre fico... Eles não nos conheciam, o povo que ainda não tinha nascido, a posteridade que ainda ouviria falar do Senhor algum dia, e disse que nós proclamaríamos seus feitos de justiça, porque ele agiu poderosamente. Jesus Cristo, ele morreu na cruz. Suas obras, nos seus milagres, no seu ensino eram poderosas. Mas nenhum sacrifício humano, nenhuma atitude, boa ação, nada do que nós possamos fazer, falar ou sentir se iguala ao que Jesus fez na cruz. Definitivamente ele agiu poderosamente. Que nós possamos nessa manhã, estamos aqui reunidos, ainda antes do nascer do sol, mas lembrando de Jesus, lembrando das suas ações, da sua obra, com todo o peso que ele viveu. Talvez para nós vai ser leve, mas nós ainda podemos relembrar, nós ainda podemos nos sentir gratidão e louvar o nosso Deus dessa forma, porque Jesus agiu poderosamente, mesmo quando ele morreu na cruz. O fim da história de Jesus foi a cruz. Acabou ali. O que seria de nós se essa afirmação ela fosse verdade? Por qual motivo a gente acordaria 5 horas da manhã, alguns 4 horas da manhã, para nos reunirmos aqui no local chamado igreja, com uma cruz na parede? Se Jesus não ressuscitasse, por que nós estaríamos aqui? Parece que nesse contexto que a gente está falando, no ambiente de igreja, numa data comemorativa como hoje, essa afirmação parece ser um absurdo. Algo que mexeria totalmente com espaço e tempo e faria com que isso aqui não existisse. Nada disso aqui existisse. Talvez muitos de nós, frutos de relacionamentos, por causa da igreja, por causa de Deus, por causa de Jesus, muitos de nós nem existiríamos. Eu sou um desses. Hoje nós celebramos o sepulcro vazio. Estamos lembrando desse evento histórico, separando um tempo especial para isso. A gente acordou cedo. Nós estamos aqui reunidos entre irmãos. Estamos louvando o Senhor, já cantamos canções e adoramos a Ele. Vamos continuar adorando, vamos tomar a ceia, vamos tomar um café da manhã gostoso com os irmãos. Mas nós também hoje somos convidados a refletir e a nos questionar. Quantas vezes eu esqueci que Jesus ressuscitou? Quantas vezes eu afirmei no meu coração e com as minhas atitudes, com o meu modo de agir, que Jesus não ressuscitou? Nessa reflexão, Jesus, Ele se encontra conosco por meio do Seu Santo Espírito, para confirmar em nossos corações que sim, Ele vive, Ele está à destra do Pai, e Ele é o único capaz de nos salvar, Ele é quem nos salvou.
e é o único capaz de perdoar os nossos pecados e curar as nossas dores. A igreja de Corinto, ela precisou ser lembrada também da ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 15, 12 a 22 fala assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A cidade de Corinto, ao povo de Coríntios que Paulo falava e escreveu essas cartas. Essa cidade ela estava localizada num ponto importante, um ponto estratégico para o tráfego marítimo da época. Então era um lugar central, que existiam povos diferentes, nações diferentes, culturas, religiões, tudo no mesmo lugar. E Paulo amava muito essa igreja. Ele deixa isso explícito nas cartas de Coríntios. Mas ele precisou confrontá-la fortemente, por causa da má influência que eles sofriam nessa cidade. Uma má influência do mundo greco-romano, que acreditavam que a morte era o fim, que a existência física e corpórea após a morte era um absurdo, era coisa de mitos, de lendas. Então, por essa influência, muitos desses irmãos, alguns irmãos, eles estavam negando a ressurreição dos mortos. Eles não negavam que Cristo ele ressuscitou, mas eles estavam com muita dificuldade de entender que eles também ressuscitariam. Paulo ele afirma aos coríntios que se não há ressurreição de Deus, se não há ressurreição de Cristo, Deus também, se não há ressurreição dos mortos, como Deus haveria de ressuscitar Jesus Cristo? E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. A obra da salvação não passou de lenda e nós ainda estaríamos em pecado. E nós, assim como os coríntios, muitas vezes nós somos esmagados pela nossa cultura, pela pluralidade de pensamentos, crenças. Para os novos na fé, nós somos confrontados por questionamentos próprios, inclusive. Não temos vivência suficiente, não temos base bíblica talvez suficiente, e a gente fica desorientado com tantos questionamentos, tantas problemáticas sendo levantadas. E para
para aqueles que já andam há um bom tempo na fé. A frieza corrói os nossos corações. A gente toma o controle, nós perdemos a força. E qualquer vento contrário nos faz cair. Nosso foco no mundo aumenta de uma forma desproporcional. Nós cedemos ao pecado muito fácil. O compromisso e a nossa intencionalidade da vida em comunidade também se esfria e se esvai. Irmãos, como que vocês têm gastado o seu tempo? O que você tem desejado? O que você tem almejado para a sua vida? Quais são os seus pensamentos quando você está sozinho ultimamente? Estou buscando sucesso profissional para satisfazer os meus desejos materiais e financeiros, posição social? Ou eu estou de fato usando isso como ponte para Deus abençoar minha família e fazê-lo conhecido através da minha vida, no meu trabalho? Como que tem sido a sua busca pela santidade? Pela graça de Deus, você está crescendo e vencendo o pecado e a tentação, ou você está continuamente flertando com o pecado, se colocando em situações, contextos e vivendo com pessoas que botam em risco a sua santidade e pureza? Como que está a sua vida com o corpo de Cristo? Você está vivendo intencionalmente com a igreja, sendo vulnerável, permitindo o confronto e a amizade de Deus por meio dos irmãos? Ou está simplesmente frequentando, esquentando o banco, vivendo uma vida desconexa com aquilo que Deus estabeleceu como embaixada do seu reino? O próprio Jesus ressurreto, ele se revelou a Paulo no caminho para Damasco. Quando ele perseguia os cristãos, Jesus, ele o encontrou e o chamou para si. E assim Paulo, aquele que perseguia cristãos, ele se tornou um apóstolo e impactou o mundo antigo de uma maneira profunda. E ele foi usado por Deus para evangelizar e cuidar de todas as igrejas que nós vemos no Novo Testamento. E nessa incredulidade e confusão dos coríntios, com amor e paciência, Deus fala por meio de Paulo. Paulo, ele alcança através da razão e do coração desses irmãos, e ele instrui nos versículos 20 a 22: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O que Paulo está falando? Sim, Cristo ressuscitou. Nós temos testemunhas oculares desse ocorrido. Vocês mesmos creem nisso. E é por esse motivo que nós estamos aqui. É por esse motivo que eu escrevo a vocês. E se Ele ressuscitou, Ele é o primeiro de todos nós que ressuscitaremos e viveremos a vida eterna com Ele. Irmãos, o pecado ele deu origem ao cemitério, mas Cristo remediou esse problema. O pecado de Adão afetou toda a humanidade, e agora Cristo também afeta a humanidade, mas com a sua obediência, Ele nos deu vida.
Lucas 24, 1-12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Alguma coisa aconteceu, irmãos. Alguma coisa incrível, extraordinária precisou acontecer para que aqueles discípulos, que a gente inclusive vê no texto de Lucas, no caminho de Emaús, desesperançosos, cabisbaixos, desiludidos com a morte de Jesus, alguma coisa precisou acontecer para que esses discípulos, fujões, algum deles inclusive, se tornassem apóstolos, mártires, aqueles que foram usados para estabelecer a nossa igreja. Cristo vive. O sepulcro está vazio, e isso revela Jesus como o único homem perfeito, o Filho de Deus que venceu a morte, o Deus eterno que se fez homem e que se fez um novo Adão. A ressurreição, irmãos, virou o mundo daqueles discípulos de ponta cabeça. E também vira o nosso mundo de ponta cabeça. Cristo vive, a esperança da vida eterna vive. Aquele que tomou o peso dos nossos pecados sobre si vive eternamente. Se você está cedendo ao mundo, ao pecado e à falta de compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja, você, mesmo que momentaneamente, você nega a ressurreição no seu coração. Mas nada, absolutamente nada, faz com que isso deixe de ser fato. Cristo vive, Cristo ressuscitou e vive. Irmãos, a graça de Deus se estende a nós hoje. Basta o seu arrependimento e o reconhecimento que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas e sobre você. O nome sobre todo nome. E assim, irmãos, todo joelho se dobre
e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. E o nosso Jesus, nosso Senhor, quem quiser sentar, pode sentar, fique à vontade. Ele foi aos céus, isso deu sentido a todas as coisas. Mas antes de ir, ele diz aos seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Lá em João 14, 1-3. Em João 14, 28, ele diz ainda: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O nosso amado Jesus, ele disse que volta. E ele não pode mentir. Nós aguardamos a sua volta. E a volta do nosso Jesus não vai ser como a volta de qualquer um. A volta do nosso Jesus não vai ser só uma reviravolta interna. A volta do nosso Jesus, ela vai ser a garantia, a prova de que aquele que constituiu todo mundo, por meio do qual foram feitas todas as coisas, também há de restaurar tudo, de forma que os nossos olhos jamais viram. Lá em Apocalipse 21-22, o nosso Senhor Jesus Cristo fez questão de que ficasse registrado para a sua igreja um lampejo daquilo que vai ser o seu retorno. E diz assim, lá no 21, desde o primeiro versículo: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e são dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde como enxofre. Essa é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, se aproximou de mim e disse: venha, eu mostrarei você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Versículo 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo.
A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes no ano, uma por mês. As folhas da árvore servem como cura para as nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E aí o nosso amado Jesus diz: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. No 12 ele diz novamente: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Verso 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, vem em breve. E toda a igreja pode dizer: amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Oh, a vinda de Jesus vai ser maravilhosa, irmãos. Isso aqui é lampejo do que vai ser. O Deus que criou todas as coisas, responsável por restaurá-las, Ele vai fazer isso de maneira profunda e gloriosa. Que o nosso coração trema diante disso, diante daqueles que não conhecem a Jesus, diante daqueles que ficarão do lado de fora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós sejamos os seus representantes, aqueles que dão testemunho dessas coisas que virão, e que toda a glória seja estendida às nações, através de nós, seus filhos, que o conhecemos. Enquanto nosso coração anseia por Jesus Cristo, pela sua vinda, nós não imaginamos a eternidade como uma coisa, nós imaginamos a eternidade como uma pessoa. E é quem vai enxugar as lágrimas dos olhos, é aquele que vai ressuscitar os mortos, aqueles que a gente vai encontrar na eternidade, é aquele que vai restaurar as nações. Que nessa manhã os nossos corações se curvem diante desse, que é a nossa eternidade. Hoje nós temos o Seu Espírito habitando em nós como garantia disso, garantia dessa nossa herança.
Vamos tomar um tempo para orar ao Senhor e agradecer porque Ele volta e clamar por misericórdia para que a gente viva de acordo com essa realidade.